Sou Leonardo, primeirense, sócio, fundador da Alpha7, junto com essa turma toda aqui. Nasci, cresci em Limeira e um belo dia alguém achou uma boa ideia se juntar para fazer um software de farmácia. Eu sou Fernando, sou um dos sócios fundadores da empresa. Atualmente eu atuo como desenvolvedor na sustentação, também sou o diretor da área. Meu nome é Daniel, sou também um dos sócios fundadores da empresa, sou diretor de tecnologia, atuo junto com o desenvolvimento no dia a dia aí de entrega de projetos, junto com os times, estamos juntos aí. Eu sou o João, também sou um dos sócios fundadores aí da Alpha7, atuo como diretor de tecnologia junto com o Daniel, juntos a gente toma conta aí hoje do desenvolvimento, além de mexer um pouco com o infra, um pouco que mais for necessário aí, a gente dá umas pitacadas aí. Uma vez eu perguntei pro meu pai de onde que veio esse negócio de computador. Diz ele que eu que pedi computador pra ele, com 8 anos. Eu não sei nem onde eu tinha visto computador. Porque não tinha computador por aqui. Não tinha. E foi muito legal, eu tinha um outro tio, a parte do pai, que estudava na Unicamp, muito estudioso ele, e ele vinha em casa, ficava comigo lá, a gente ficava mexendo no computador. Eu comecei basicamente dali. Eu já fazia os cursinhos de informática desde 10 aninhos, sempre gostei de computador. Não era uma coisa assim que não tem muita explicação, meio que de mim mesmo. Eu acho legal partilhar que às vezes o pessoal fica sabendo, o que eu vou fazer da vida, qual que é o meu dom, pra que eu nasci. E tem hora que você já tá fazendo o que já é pra fazer, você só não se deu conta ainda. É isso que eu tenho pra dizer. Mas se falasse pra mim que eu fosse trabalhar um dia na área, não. Eu acho que tinha muitas empresas, poucas na verdade, empresas de informática na região nossa. O negócio começou a tomar forma maior, acho que por volta de uns 15 anos, né? Eu tava comentando aqui em Limeira tem um colégio muito bom, que é o Cotil, um colégio técnico da Unicamp. Eu acho que foi um dos primeiros momentos assim que eu senti que ia ter um peso maior a escolha. E foi mais ou menos nessa região aí que a Alpha7 começou meio que caminhar, né? A gente estava meio que terminando de se formar ali. E foi onde eu comecei a desenvolver os primeiros trabalhos de informática. Antes da Alpha7 eu já começava a trabalhar com comércio, com os meus pais. Os dois têm comércio. O tio também tinha comércio. E eu fazia toda essa parte de informática para eles. Mas nunca imaginei que fosse chegar em alguma coisa como desenvolver programas. Foi um negócio assim que eu lembro que meio que não tinha noção que existia um lado de desenvolver programa. Era muito hardware, era software, mas era usar as coisas prontas. História antes do colégio técnico, acho que não foi tão diferente do Leonardo. Quando eu era bem novo, meu irmão, na verdade, quis um computador, meu pai conseguiu um PC XT, monitor monocromático de fósforo verde. Acho que hoje em dia o povo não vai nem saber do que se trata. Na verdade era dele, né? E acho que eu fui o mais beneficiado aí, né? Hoje em dia ele nem trabalha mais na área de tecnologia. Mas desde aquela época eu já segui interessado pelo assunto. Depois disso, provavelmente foi um 586, 486, alguma coisa assim. E por volta dos 15 anos também, eu comecei a ficar curioso como é que... Comecei a ter acesso à internet, ou alguma coisa assim. Comecei a ficar interessado como é que se faz um site. E aí, por conta própria, comecei a estudar ASP. Também acho que muito pouca gente vai saber do que se trata. Depois um pouquinho de PHP. E logo em seguida... acabei entrando no Cotil também, no colégio técnico, né? Eu falo, é muito difícil para a pessoa jovem, né, com 16, 17 anos, decidir o que ela vai fazer para o resto da vida dela, né? Escolher uma carreira, uma profissão, né? Então é um pouco desumano você pensar que uma decisão tão importante a pessoa tem que tomar tão cedo na vida dela, né? E... para mim, eu digo que eu fui privilegiado, né? Porque desde essa época eu já sabia muito bem o que eu queria, eu já tinha uma certa intimidade com a tecnologia e só segui o que já estava muito claro ali do que eu queria. A minha história com o computador, ela começa mais tarde, né? Eu acho que eu sou o mais velho daqui de todos, né, dos que estão aqui. Eu nasci em sítio, morei em sítio até meus 5 anos, quase 6 anos, então nem imaginava esse tipo de coisa, não trabalhava na roça lá. Acho que a primeira vez que eu vi computador foi em alguma feira de ciências da escola. Eu lembro que era alguma coisa, tinha um computador lá, o pessoal tava rodando
não sei se era Quake, se era Doom, algum jogo lá, falei, nossa, que coisa incrível, negócio 3D, né? Era Quake. Desculpa, Quake não, Duke Nukem 3D. É Duke Nukem, é pra pronunciar essa? Eu já nem sei porque quando é criança a gente fala o que as pessoas falam. E eu lembro também de ver justamente, eu acho que eu já comentei, já saiu em algum outro vídeo, de ver em farmácia, no sistema, lá o computador na farmácia, e eu penso, nossa, né, eu nunca vou saber mexer com esse negócio, né? Era uma coisa pra mim inalcançável, né? Era um bicho do mato. Eu era um bicho do mato, mano. Você veio em farmácia já? Eu vim numa farmácia, um computador em farmácia, né? Devia ser alguma coisa Clipper, alguma coisa lá, né? Então, é justamente isso que é interessante, né? A coincidência. De ter contato com o computador, assim, de não eu mexendo, ou até digitando, era questão de sexta série, alguma coisa assim, fazer esse trabalho. Antes fazia isso na folha de almaço, né? Aí depois já começou um pouco mais fazer em computador, no Word, imprimir e entregava o trabalho impresso. Mas eu não tinha computador, eu ia na casa de alguém que tinha. Depois eu fui fazer Cotil, né, na mesma época que o João. O João entrou no primeiro ano, eu também, só que, como ele disse, ele fez informática e eu fui fazer qualidade. E eu fui fazer qualidade quando eu já estava fazendo o primeiro colegial na escola, né? E um amigo meu me convidou lá, não, vamos fazer Cotil. Ah, o que você vai fazer? Colocou um curso lá, qualidade, não sabia nem o que era, né? Enfim, eu fui fazer qualidade. Aí a gente comprou um computador, né, para casa, eu e meu irmão. Porque já num Cotil naquela época, já não, nem lembro que ano que era, acho que era 2001. Já se entregava trabalhos de forma ou eletrônica ou impressa, mas à mão já não era mais comum. E aí eu comecei a mexer no computador, né? Comecei a mexer com programas de modelagem 3D. Eu lembro que o computador já veio com a suíte Core instalada, tinha um Core 3D que eu não sei o nome. Eu comecei a pegar gosto pela coisa. E aí eu comecei a querer fazer algo, né? A primeira coisa que eu comecei a mexer, que é coisa simples, era HTML. Então fazer algumas páginas lá, né? Oi? Não, nessa época não existia Div. HTML, acho que era ano 2000, nem sei como é que tava, HTML que versão que era. Aí já quando eu estava no Cotil lá para 2001, 2002, alguma coisa assim, comecei a programar um pouquinho de ASP, que o Daniel falou. Que aí ASP não é mais só um HTML estático, né? Você pode programar coisas, né, dinâmicas. Acho que no Cotil tinha semana da informática, semana da qualidade, alguma coisa assim. Eu lembro que eu fiz alguma coisa de sistema de cadastro, um controle para leitura com código de barras, para controle de presença no evento. E aí um dos professores do curso de qualidade era o nosso antigo patrão, antigo patrão? É patrão? Antigo chefe? Antigo o quê? Patrão. Ele tinha uma empresa de software e me chamou para ir lá. E o João trabalhava lá já também. Então eu comecei a não programar já de cara lá. Lembro que eu mexia com parte de infra, né, um pouco de infra, mexia com servidores Linux, essas coisas, mas não programar ainda, né? Você começou a trabalhar lá, já estava cursando informática? Não. Então, na verdade, antes de ir para lá, eu trabalhei um tempo, quando eu tinha terminado o curso de qualidade, eu trabalhei um tempo no departamento de qualidade mesmo do Cotil. E depois de lá eu recebi o convite aí para trabalhar na empresa dele. E eu fui cursar informática depois. Então depois que eu já estava trabalhando numa empresa de informática, que eu fui cursar aí à noite, no Cotil mesmo, o técnico em informática. Eu estudava muito por conta, com livros, né? Então, inclusive era a época de pegar livros na biblioteca. Na biblioteca do Cotil você pegava livros de desenvolvimento lá, programação, colocava o livro na mesa. Eu lembro que eu até tinha feito uma época um de acrílico, um apoiador de livro, porque eu deixava o livro aqui, teclado aqui, monitor ali, e eu olhando o livro, tudo que tinha de exemplo no livro ia fazendo, né? Então, ia lendo. Tem um exemplinho de alguma coisa, programava, testava e mexia, né? Quero fazer diferente. Foi aí que eu comecei a me aprofundar um pouco mais na coisa. E faculdade mesmo, ensino superior, eu fui fazer quando eu já estava na Alfa, né? Que a Alfa a gente começou em 2008. Eu acho que eu acabei a faculdade por volta de 2015, 2016, alguma coisa assim, né? Mas eu fiz depois. Parece que eu estava trabalhando com uma coisa e não tinha nada que certificasse que eu era apto a estar fazendo aquilo que eu estava fazendo. Lembro que na época eu tinha um pouco dessa mentalidade. Inclusive, antes de fazer a faculdade, eu já tinha prestado certificação por fora, já tinha estudado, já tinha feito certificação Linux,
certificação Java, na época era Java 5 ainda. Então agora eu falei bastante, né? Agora deu conteúdo. Antes de mexer com, eu não falei, né? Mas antes de mexer com informática, eu mexia com eletrônica, porque sempre foi essa questão de desenvolver algo ou de entender como algo funciona. Lá na roça tinha uma tuia, né, que guardava-se a colheita, né, de arroz, sacas de arroz. A gente falava saco, né? O pessoal fala sacas, né, de arroz, né? Eu lembro que tinha um saco que era cheio de peças de máquina, de relógio e coisas assim, que quebrado, alguma coisa, eu jogava lá num canto. Lembro que eu gostava de enfiar a cabeça dentro daquele negócio lá e ficava fuçando lá, pegando as coisas, entendendo, sabe? Não entendendo, porque eu não entendia muito na época, né? Existia uma série de revistas que era muito famosa, se chamava Saber Eletrônica. Então, era edição mensal, se não me engano, comprava na banca e tinha lá exemplos de circuitos. Você podia comprar os componentes na casa das antenas e montar o circuitinho lá, fazer padrões de iluminação com LEDs, e circuito de tudo quanto tipo de coisa, né? E aí eu sempre falo, né, que eu achei interessante a informática, que diferente de eletrônica, às vezes você vai montar um circuito, montar uma plaquinha, é um negócio, por exemplo, você fez alguma coisa errada, você queima um componente, você perde. Às vezes é um resistor, uma coisa que você pode trocar fácil, né? Às vezes é um componente mais caro, então não é, tipo, o desenvolvimento quando eu comecei, você errou, você não perdeu nada, né? Você corrige, eu errei aqui, corrige, tenta de novo, deu certo, né? Então eu achava isso muito interessante, né? A capacidade de você poder errar, perceber e corrigir, né, em desenvolvimento sem grandes impactos, né? Se deixar isso em produção, aí a história é outra. Bem, o primeiro contato com informática, acho que foi cursinho de Windows 95, muito tempo atrás. Eu lembro que eu não tinha computador em casa, né, e ia na People na época, fazia aula durante a semana, e de sexta-feira a gente podia ir lá na aula, né, na escola, e era liberado os computadores para estudar, e eu ia lá para ficar mexendo. Então eu ia lá, fazia os exercícios que eu tinha que fazer de Windows, alguma coisa, e saía clicando, saía fuçando no computador de feliz. Eu adoro fuçar, sou curioso pra caramba. Então esse foi o meu primeiro contato. Então fiz vários cursinhos ali, People, e eventualmente, tinha feito cursinho de Windows, Word, Excel, tem um tal de Delphi, vamos fazer Delphi. Comecei e, aprendi a fazer programas, mas, eu não usava nem o termo programação. Era um negócio tão natural, conecta aqui, clica aqui, entra aqui, digita, se eu quero tal coisa, um ifzinho e vai. Eu não pensava muito em lógica, alguma coisa, era um negócio que saía natural. Depois que eu fui entender que era uma ferramenta comercial de fazer programas que era usado, mas para mim era brincadeira na época, né? Aprendi brincando. Aí resolvi seguir na área de computação, né? Prestei o vestibulinho aqui do Cotil, passei também, vim estudar para cá. Descobri que o que eles ensinavam aqui era o que eu já tinha aprendido meio que na raça, brincando com Delphi. Então para mim foi bem tranquilo, colégio técnico nessa parte. Aí que eu fui entender o tamanho da coisa, o que era informática mesmo, né? Tinha outras linguagens, outros bancos de dados, outras coisas que no meu mundinho não tinha nem chegado na época. Então terminei o Cotil e na época eu tinha uma esperança de trabalhar com desenvolvimento de jogos. A gente era novo, mas como a gente veio de uma empresa que a gente tinha que fazer tudo, se vira nos 30 para tudo, a gente sabia o que dava certo e o que dava errado. A gente já tinha sentido na pele o que dava errado. Então quando a gente se focou em construir o Guaxinim, o principal foco é aqui que a gente sabe que dá errado e que a gente não pode fazer. Ele começou daí. O que ia dar certo a gente foi testando até descobrir. Mas pelo menos o que dava errado a gente sabia. A gente começou desse ponto aí. Então sabíamos a questão aí de servidor versus banco de dados, aí, o que seria melhor, quais os principais problemas, modelagem. Parte de documentação, a gente sabia o que era tentar desenvolver ou dar continuidade a um projeto que você não sabe nada sobre o passado deles. Então a gente teve bastante reforço aí nessa parte de vamos documentar bem feito, que a gente quer um projeto que vá durar muitos anos. Então foi essa mentalidade que a gente tinha lá atrás. Foi essa cifudência que a gente teve no começo que gerou isso daí. Então não foi do zero, não. A gente fez uma faculdade na vida real ali, né, na primeira empresa, né? Então, quando a gente começou a criar o sistema, eu sinto que isso que o João colocou, acho que cada um já tinha um pouco dessa história, né? Já tinha passado por algumas situações e já sabia que não queria passar de novo.
E a informática ela tem muito disso. O fato de você não querer passar de novo, você tem que meio que fazer de outra forma. Não tem outro jeito. Se você não quer passar por aquele caminho de novo, você vai ter que fazer de uma outra forma. E a automatização do sistema é o que nos une. A gente sempre constrói coisas para basicamente não ter que fazer de novo. Basicamente isso. O sistema inteiro é assim. Tudo que a gente faz uma vez e não faz mais. É claro que depois existem manutenções, atualizações. Mas uma vez pronto, tá pronto. E aí o que é legal é que o fato disso ser possível meio que te obriga, de certa forma, a lapidar essa arte. Porque se você fizer mal feito, a chance de você mexer de novo vai ser maior de acontecer. Então esse processo cíclico, ele mesmo te autolapida para você não querer voltar ali de novo. Eu não sei se é uma característica nossa, eu posso falar até mais por mim. É meio que isso. Fala, não quero mexer de novo nesse assunto, então vou fazer muito bem feito para que permaneça. Se você fizer de qualquer jeito, ou assim, muito coxa, como diz o outro, você vai ter que voltar. E o pior de tudo é que geralmente arrumar um negócio que está feito é muito pior do que fazer bem feito. É muito. É o tipo de dor que eu acho que quem já passou, só quem passa para saber o problema que é. Inclusive, às vezes, para arrumar é mais caro do que destruir e fazer inteiro de novo, dependendo do jeito que foi construído. E eu acho que isso é uma característica de quem desenvolve bem. Né? É a pessoa que ela vê claramente que ela constrói de uma maneira que ela fala, cara, isso está íntegro, isso está firme, isso vai dar baixa manutenção e eu provavelmente consigo soltar, como diz o outro, de missão cumprida esse aqui pro mundo. Entendeu? E eu acho que toda essa vivência de quem é com informática que meio que fez a gente criar esse framework. Não só de tecnologia, mas do processo de trabalho também, né? A gente acabou desenvolvendo a metodologia nossa. Todo o trabalho com que a gente desenvolve é meio que voltado para isso. Não é tão rápido como poderia ser, mas também não vai ser tão lento, entendeu? Não vai ser ultra qualidade, mas também vai estar bem longe de ser uma qualidade ruim, que é esse meio termo ótimo, entendeu? De tanto de processo de lapidado que você não vai precisar mexer tão nisso e ele vai ter uma segurança e uma estabilidade que vai durar um bom tempo. Acho que acabou nos unindo esse inteiro, né? Da questão do framework, eu tenho uma curiosidade que quando o projeto da AlphaSet se iniciou, eu não demorei, acho que um ano mais ou menos, quase um ano, para participar nele, né? Na época eu estava estudando em São Carlos, não comecei junto com o João, o Fernando e o Leonan no projeto, né? Mas ainda mantinha, né? Até por conta de, na época, estar na mesma empresa ainda, né? Não estava exatamente separado ao que seria a AlphaSet, da empresa que a gente já trabalhava. De longe, o João, o Fernando ficava mostrando o que eles estavam fazendo aqui, né? Mostrando a concepção do framework e tudo mais. E eu, do lado de fora, ficava com uma inveja boa do aquilo que eu estava vendo aqui, mas estava seguindo trabalhando em outras coisas, né? E depois de um ano, mais ou menos, que eu ia acabar saindo da empresa, na época, eles me convidaram a participar junto com eles aqui do projeto, né? E ver na prática tudo aquilo que eles estavam desenvolvendo e participar da criação junto com eles. Eu acho que foi uma versão bem caseira do que hoje eles chamam de startup, investidor anjo. Hoje em dia tem muito disso, né? Na época eu, pelo menos, não via falar coisas desse tipo. Mas eu acho que se for olhar, a gente foi meio que uma versão caseira disso daí. Todo mundo estava disposto a investir mais tempo para construir algo de uma qualidade maior, que fosse mais durável, do que já sair tendo resultado. E muitas vezes teria que fazer um serviço mais rápido, né? Não investir tanto em qualidade, tem que sacrificar um pouco tempo. Até que acho que nas primeiras reuniões, quando a gente foi conversar, a gente teve que dar a bendita da estimativa de tempo, né? O que teria que ter sido o software. Então, normal, antes de construir o software já tivemos que dar um chute desse. E eu já trabalhava já com o Kleber e com farmácia, acho que já fazia 1 ano e meio. Então eu já conhecia bem, já tinha visto muitos sistemas, tudo quanto é tipo. Então eu soube citar muito bem junto com eles toda a quantidade da especificação. Né? Até que depois eu acabei virando diretor de produto e basicamente é isso. Eu sempre lidei muito bem com a especificação de produto. O que o sistema tem que ter e se atende bem ou não aos clientes. Aí fizemos tudo aquilo lá, eu lembro que foi em lousa ainda que a gente fez, e a gente deu um belo de um chute de 1 ano e meio, vocês lembram? Esse foi o chute que a gente deu. E o legal é que a gente teve, quando a gente foi se juntar, a gente teve essa certa liberdade, né? De poder, durante 1 ano e meio,
fazer o que tiver que pra fazer. Se tiver que jogar no chão e construir de novo e refazer, a gente faz nesse 1 ano e meio. Mas o fato de não ter cliente nesse 1 ano e meio ajudava muito a gente. Ia trazer complicações futuras, no sentido de ficar bem mais arriscado o projeto. Mas até então estava muito bom, né? É claro que a gente teve que abrir mão de um monte de oportunidades também. Enquanto a gente estava fazendo um projeto que ninguém usa, tem um outro lado também, né? Tipo assim, é isso mesmo que vocês querem da vida? Eu podia estar em outra empresa, né? Podia estar fazendo outra coisa. Porque não estava acontecendo software. Né? A gente, questões financeiras, a gente... É claro que ninguém passou fome longe disso, mas a gente passava assim, no necessário. Bastante miojo naquela época. A gente passou, não era CLT, não era nada, foi um negócio assim bem caseiro mesmo que a gente fez. Mas a gente falou, durante 1 ano e meio a gente topa, e vamos nisso daí. Exatamente, a gente empreendeu meio que sem querer, é realmente isso. Não tínhamos dinheiro, empreendemos com o nosso trabalho na época, né? Eu acredito que quem tiver, o famoso quem mora com os pais, eu, por exemplo, morava com meus pais, eu tinha 20, estava vindo para 21 anos na época, é um tipo de oportunidade, onde você se arrisca mais, né? Querendo ou não, geralmente a despesa é menor. Pelo menos a casa você já tem, algum transporte, alguma coisa você já tem, e dá para você se arriscar e dedicar. A gente acabou criando o nosso jeito de trabalhar, nossa especificação, o framework, a linguagem foi a gente que escolheu. É claro que teve todas as necessidades, os requisitos dos sócios que eram os investidores ali. Mas então essa liberdade ela é muito rica. Eu sei que para nós veio dessa forma e para outras pessoas podem se apresentar. Não tem como eu falar assim, ninguém tem essa oportunidade. Tem. Cada um vai ter que olhar a vida e ver onde é que se encaixa isso na vida. Mas que todo mundo em algum momento tem uma certa dose de liberdade para fazer o seu trabalho, isso tem. E se souber aproveitar e persistir de alguma forma, é basicamente isso aqui que dá. Eu acho que um negócio que é muito curioso no processo de empreender, que a gente fazia sem saber que era empreender, né? Pra gente estava criando um negócio nosso. Nem se falava que a gente estava empreendendo. É você não imaginar a quantidade de pessoas que pode querer aquilo que você está fazendo. Isso é um negócio assim que quando eu me dei conta, eu falei, cara, por exemplo, quando a gente já estava, sei lá, em centenas de clientes, eu falei, como é que pode ter tanta gente querendo usar o software que a gente está fazendo? Porque se você voltasse a fita lá atrás, 5, 10 anos atrás, era o mesmo software, só que não tinha ninguém usando. E aí passa toda essa fita, esse tempo, a gente já estava indo para... Hoje já deve ter uns 40 mil usuários que usam o sistema. Você vê como é que pode ter tanta gente querendo usar? É a mesma coisa você ter feito uma receita de um brigadeiro e 40 mil pessoas querem comprar seu brigadeiro. Você fala, caramba, nunca imaginei que tivesse tanta gente que fosse querer isso que eu faço. A gente não se dá conta da quantidade de pessoas que podem querer ou até mesmo precisar daquilo que a gente faz, gostar do que a gente faz. Até que se alguém falasse pra gente um dia, né? Falar um dia, 40 mil pessoas já falar, acho que coitado, acho que bateu a cabecinha, né? No começo você tem uma base de clientes muito pequena, né? Então o impacto é pequeno, é menor, né? Então o impacto que hoje, um erro que foi cometido no passado lá em 2012, numa ferramenta X, o impacto que teve naquela época e o impacto que teria hoje, não tem como, né? É incomparável. Porque naquela época, sei lá, vamos dizer que a gente tinha 30 clientes, 30 lojas utilizando o sistema. Então, às vezes você cometeu um erro ali, às vezes a atualização foi para 5, 10 lojas, percebeu, resolveu, impactou 5, 10. Hoje, às vezes sai alguma coisa, comete um erro e sai em versão, e às vezes atualiza, por menor que seja a quantidade, às vezes vai atualizar um cliente. Um cliente hoje já tem mais do que a gente tinha, mais lojas do que a gente tinha naquela época. Então um cliente tem mais de 80 lojas, né? Então imagina que fez algo específico, pode ter um impacto lá, gerou problema em algum processo. Um cliente se afetou 80 lojas, né? Então isso pelo menos para mim, pesa muito sempre que estou fazendo qualquer coisa. A atenção no que está se fazendo ali, em testar, retestar, repensar o que você está entregando ali, né? O que você está comitando de código, o que você está entregando de solução, às vezes é até complicado. Quem fica pensando muito como eu, eu já tive essa fase mais paranoica, né? De tentar não passar nenhum problema de maneira alguma. Hoje eu tô numa fase mais light, de tipo, fez cagada? Assume, tenha humildade. Você não vai fazer 100% bom o tempo inteiro, 100% das vezes. Você vai fazer cagada.
Fez cagada, seja humilde, baixa a bola, vamos arrumar, vamos soltar a correção mais rápido possível, pede desculpa e vamos pra próxima. Eu acho que esse é o jeito que pra mim tem funcionado melhor nos últimos anos. Né? Não tento mais acertar de primeira 100%. Errou, faz parte. É muito esforço, né? Você gasta muita energia. Energia mesmo. Se permite errar. Acho que é isso que eu queria dizer. Se permite errar, mas tem a responsabilidade de arrumar. Comecei brincando da história do estorno de venda. Desses acontecimentos, a gente criou um processo de aderência, né, de conhecer, de entender o cliente antes da implantação, para identificar necessidades que talvez a gente não atenda e demande algum desenvolvimento ou demande alguma alteração no próprio processo do cliente. Então acho interessante compartilhar isso porque molda o nosso processo hoje aqui na empresa. É até interessante, né, quando a gente começou a falar de quando começou, era uma época que não era muito comum ter controle de versão, né, sistemas de controle de versão. Tanto que na empresa que a gente estava antes, foi o João que implantou lá, que não existia. Então você fazia alterações, várias pessoas trabalhando no mesmo software, trabalhavam em arquivos diferentes, né, dependendo da ferramenta de desenvolvimento, da linguagem. Você tem arquivos de classes, arquivos de formulários de telas, enfim, coisas desse nível. Então pessoas estavam desenvolvendo, normalmente em partes diferentes, porque enquanto o João está mexendo numa tela, outra pessoa não podia estar mexendo na mesma tela, porque como que está mexendo no mesmo arquivo? E era uma coisa de, no fim, todos copiavam entre si, colocavam num servidor final uma cópia centralizada e não se tinha informação de autoria de cada linha de código, né? E aí, nessa época, começou a se utilizar controle de versão, que o João, na época, implantou na empresa o Subversion. Tinha outro na época, né? O CVS, né? CVS. Então é uma coisa que você tinha um servidor central que todo mundo podia desenvolver e enviar via esse sistema as alterações para esse servidor central. E esse servidor central já controlava, né? Acusava questões de conflito, de duas pessoas terem mexido no mesmo código, né? Então, quando a gente começou aqui, a gente já começou assim, com controle de versão. Então, hoje, desde a primeira linha de código do sistema, você consegue lá e ver quem que fez, quando que fez, que mensagem que ele colocou quando ele fez aquilo. Então, isso entra... Oi? Não molda, né? Depois a gente acabou migrando para o Git, que a gente usa hoje, mas a gente usava o Subversion. E isso também é uma questão de a pessoa, de certa forma, ela ter isso na cabeça, de ter orgulho do que está fazendo, porque ela não está fazendo nada anônimo ali, não tem como fazer nada anônimo no sistema, né? Antigamente, quando tinha controle de versão, a pessoa até podia fazer alguma coisa, enviar para o servidor lá, anos depois, nossa, mas quem fez isso? Ninguém ia saber quem que fez, né? Às vezes tinha até a pessoa, comentava alguma coisa, né? Quem que fez aquela função, aquele método, quando que fez, alguma coisa assim, né? Mas conseguia se passar anônimo ali, né? Então, com controle de versão tem tudo, é tudo rastreável, né? Isso eu sei, né? Eu até sei, porque isso é história, né? Você fez quando o chefe não estava na empresa, né? Inovador. Não aceitava inovações, mudanças, né? As pessoas resistentes a mudanças, né? Então, tinha aquele software de copiar arquivos de fonte de uma máquina para outra, era uma desgraça de trabalhar com aquilo, né? Todo mundo, né? Tinha 5 programadores lá, sei lá quantos ali, todo mundo odiava, mas o nosso superior gostava daquela bagaça. Só que ele precisou tirar férias. E aí o que eu fiz? Eu assumi por conta o risco e falei, vou migrar essa bagaça inteira, né? Porque a gente instalou o SVN, subimos todo o repositório de código. Quando ele voltou de férias, já estava todo mundo trabalhando no esquema novo. E aí, você viu o rapaz pegando fogo nos olhos, mas não podia falar nada, ficou muito melhor. Ousadia pura, hein? Você vê, era uma liberdade que nem tinham dado pra ele. Ele catou a liberdade de sei lá de onde. Do saco do Fernando. Oi? Aqui, do saco do Fernando. Atualizei, é verdade, tudo é férias que tem.
O upgrade de infraestrutura era férias dele. Tipo, nossa, a empresa dava um salto assim, tecnológico. Fala, nossa, que interessante, o cara sai, a empresa... Assim, diretamente no dev, não que a gente tá muito pegado, mas tem os saltos que os departamentos dão sem a gente, né? Já acontece naturalmente, né? Tem muita coisa que, porra, vocês estão fazendo isso já? Vocês estão usando uma ferramenta? Isso é muito legal de a gente ver acontecendo naturalmente nos outros lugares da Tá empresa. acontecendo mais. Acontece mais, Recentemente eu vi o pessoal da Infra mexendo com negócio de televisão, pra conseguir controlar os conteúdos da TV. No administrativo uma vez tinham colocado o chatbot, um monte de coisa, foi um monte de solicitado coisa. para atender melhor os clientes. Você vê que existe uma certa liberdade que é dada, que é implícita, não tá explícita, né? Fala, você tem liberdade de inovar. Não, é implícito, todo mundo tem um certo grau. Agora, quando cada um usa, né? Tem que esperar o chefe de férias, ou você vai tô sem férias mesmo. Então, voltando ao assunto que é da revisão, né? Quando era bem início da empresa, era quem desenvolvia ali era basicamente os donos, né, os sócios, né? A gente teve um ou outro desenvolvedor, né? Depois, com o tempo que começou a entrar desenvolvedor externo, a criar-se mais o desenvolvimento, outras pessoas criando o sistema, né, trabalhando na criação do sistema, começou a aparecer a necessidade de conseguir avaliar, checar o que a outra pessoa tinha feito, né? Se estava de acordo com boas práticas, até mesmo se não podia gerar algum problema. Então, no início a gente começou a fazer uma revisão sentando do lado da pessoa, né? Ou às vezes pegando algo que a pessoa tinha feito, porque quando você ia commitar, né, enviar para o servidor, o Subversion, né, para SVN, não tinha, por exemplo, de deixar em rascunho ou coisa do tipo. Enviou, né? Tá enviado, tá lá. O máximo que você podia fazer é fazer uma reversão daquilo, né? Dar um commit de reversão, né? Estornar o commit. E a gente começou a analisar sentando ao lado da pessoa, né? Ou às vezes, eu acho que teve coisa assim, né? De a pessoa deixar a máquina lá pra gente ver antes dela commitar, né? Antes dela mandar coisa, né? Isso. Que a vantagem também do controle de versão é que você sabia ali tudo que a pessoa tinha alterado e que ia enviar para isso de forma fácil, né? Ia enviar para o servidor de código, né? E depois foi evoluindo com o tempo, né? Algo mais prático, né? Algo que não dependesse de ou sentar do lado da pessoa e acompanhar junto com ela, que aí separava o serviço da pessoa também para acompanhar com ela, né? Queira ou não. E dependia da disponibilidade das duas pessoas, né? Às vezes a pessoa que ia revisar não podia revisar naquele momento, enfim. E aí foi quando começou a pesquisar e foi implementado o uso do Gert, né? Que a gente usa até hoje, para fazer revisão de código. Então no Gert, ao invés de enviar direto para o código final, né? Que sairia em versão já, ele fica num estado aguardando revisão. E aí alguém vai, olha tudo que foi feito, avalia o que foi feito, né? Para decidir se precisa fazer alguma alteração, alguma adequação, se algo vai dar problema. Dar um feedback sobre alguma coisa. Às vezes também tem a questão de dar feedbacks positivos, né? Não só impedir que aquele código vá para frente, mas também fazer algum comentário positivo. E foi assim que a gente começou com o modelo que a gente usa até hoje de revisão, né? A gente teve uma alteraçãozinha ou outra em linhas gerais assim, né? Teve o upgrade do Gert mesmo, né? Eu lembro que teve alguma diferença. E o modelo de revisão que a gente tem hoje... A gente começou o Code Review nessa linha que o Leonardo trouxe aí, de qualidade do software, mas hoje, para mim, a maior vantagem do Code Review é a formação de cultura. Colocar na cabeça do pessoal, filho, não vai sair gambiarra daqui. Acho que essa que foi a grande vantagem que a gente teve ao longo dos anos, que a gente nem se tocou lá no começo, né? Foi um processo difícil da gente manter. Eu acho que se não tivessem sócios aqui na linha de frente segurando
a bucha só sai depois que tiver revisado. Com certeza, se fosse algum outro gerente simples de outras empresas, teria aberto as porteiras. E a gente conseguiu segurar e conseguiu manter esse padrão na empresa. Né? Teve sorte de conseguir. Eu não vi nenhuma outra empresa que consiga manter um nível de code review igual a gente mantém aqui. Eu acho que é bom porque até quem vem trabalhar com a gente, né, na empresa, querendo não vai precisar se identificar com isso, ou pelo menos querer fazer parte disso, né? Que cultura é algo que você pode entrar para conhecer, se identificar, ter afinidade, ou estar disposto a ser transformado pela cultura. Né? Não é aquele negócio de certo ou errado, mas que com certeza agrada ou desagrada, dá conflito. Aliás, o principal conceito da revisão é o famoso conflito. Um fez uma coisa e o outro mexeu no mesmo lugar. Dá conflito e fala, e agora, quem que resolve? Então, cultura às vezes acaba acontecendo muito isso, né? Não que o software tenha que ser assim, mas é a maneira tradicional como foi construído ele, do que a gente desenvolveu. É o melhor que a gente acredita. E é claro que nas férias aí a gente sempre dá um jeitinho de mudar também. Mudando isso daí. Qual que é essa mensagem? O que eu tenho para falar é, você vai estudar bastante. Que é uma área aí que todo dia a gente aprende alguma coisa nova, ou a gente tem que aprender alguma coisa nova, e não estou falando só de tecnologia, né? No dia a dia de trabalho eu tenho que aprender a regra de negócio do cliente para poder dar a solução para o problema dele, né? Para a necessidade dele. Então, diariamente você está estudando alguma coisa que você não conhecia no dia anterior. Né? Isso abre muito a nossa cabeça, deixa a gente bastante ativo mentalmente ali, mas é algo que vai ser natural do seu dia a dia, vai ser natural do seu trabalho. Acho que a principal coisa é ter amor por aquilo que está fazendo, é gostar de verdade mesmo, é de você ter um tempo, quando você tem um tempo livre, você está com alguma coisa na cabeça, você fala, nossa, quero testar isso aqui, quero fazer. E fazer as coisas com orgulho, ter orgulho daquilo que você fez, sentir orgulho daquilo que você está fazendo. Essa é a palavra, são os pontos chaves aí. Você não... Olha, tentando complementar um pouco do que o Daniel falou, sim, se está em tecnologia, você vai estudar todo santo dia da sua vida. Só que eu acho que você não tem que usar o termo estudar necessariamente. Talvez seja confuso o que eu vou falar aqui, mas eu sou um cara que fez poucos cursos na vida. Tem uns cursinhos e tal, mas o que eu conheço de desenvolvimento, banco, infra, Kubernetes agora, cara, foi de fuçar, brincar e sinceramente achar divertido aquilo. Então não foi como um estudo, não foi, olha, vou dedicar tantas horas, vou sentar, vou ver um curso. Nunca foi assim que eu aprendi as coisas. Foi, deixa eu ver, puta que da hora, deixa eu ver todo o artigo. Aí você tá com 200 abas abertas no Chrome, você volta fechando para depois abrir tudo de novo e vai testando, deixa eu ver se funciona, puta, não funcionou, deixa eu tentar outra coisa. E vai se divertindo durante o processo. Acho que é esse o segredo de durar tanto tempo na tecnologia. Não é vou me focar em fazer certificação, a fazer curso, não. É gostar de aprender, não necessariamente gostar de estudar. Estudar é chato, aprender é muito da hora. E obstáculos e coisas para desanimar às vezes vai acontecer, vai ter no caminho aí, porque sempre tem. Às vezes você quer aprender algo, você tem bastante material, você tem material claro sobre a coisa, é gostoso, é bem instrutivo a coisa, você consegue aplicar, ver resultado, né? Agora tem coisas que você vai ficar pesquisando, não achar saída, tem coisa que é complicado, então vai acontecer, né? E o legal é que na informática tem muita coisa que são conceitos gerais. Você aprende uma coisa numa determinada linguagem, num determinado banco, num determinado sei lá o quê, às vezes você não usa para nada hoje. 2, 3 meses, 2, 3 anos depois, você usa alguma coisa, o conceito é muito semelhante. Essa nova coisa que você vai usar, você aprende muito fácil, muito rápido, e tudo se encaixa. Então, estuda sem compromisso, né? Se divirta sem compromisso, mesmo que aparentemente não vai dar em nada. Uma hora dá. É muito difícil falar alguma coisa para quem está começando. Eu acho que falar para o outro é uma coisa que, além de muito difícil, é muito complicado. Eu vou deixar um pouquinho da questão pessoal do que serviu para mim, do que eu vi.
Eu diria que, independente do caminho onde você esteja, você está no caminho que deveria estar. Independente do lugar que você estiver, você está exatamente no lugar onde deveria estar. Ah, não, mas não faz sentido, né? Você está no lugar onde não vai estar, não se preocupa. Porque se for olhar para trás, aonde a gente estava, por onde a gente passou, não tem um roteiro pronto, não tem essas questões de dica, você simplesmente está onde tem que estar. É uma construção e é um caminho que ele é feito de forma individual e muito pessoal. É uma alegria que cada um vai ter, que vai ser totalmente inexplicável e às vezes é incoerente para o outro, mas para você não importa se faz sentido não, é ser esse caminho. Né? Para mim foi muito natural isso. E eu acredito que para quem sentir que não estiver sendo natural, que procure avaliar internamente para ver se a pessoa não está sendo forçada àquilo. A naturalidade para mim é um grande sinal de que você está onde devia estar. Fazer aquela avaliação interna, né? Porque a consciência tranquila e essa paz que dá e essa alegria interna é só cada um que vai seguir. Só cada um. Se você ainda não conseguiu perceber se é isso que você quer para a vida, se é isso que você tem para fazer, não é nesse nível de preocupação. Porque se você está tendo esse tipo de dúvida, você provavelmente já está, como eu disse, no lugar que está e fazendo o que deve ser feito. Aproveita. Aonde você... Até falar para aproveitar é complicado, porque é muito natural. Eu lembro que eu vi coisas que o entusiasmo era muito natural. Né? O João colocou, aprender uma coisa nova era um negócio muito legal. Então é muito natural para nós que gostamos dessa área. Mas não é porque falar que você gosta de TI, é inexplicável. É inexplicável. Qualquer coisa que você tentar falar para alguém não faz o menor sentido disso. É muito individual. Eu acredito que deve fazer parte para todo mundo que vai assumir essa escolha maior. Tá? Então é muito individual que cada um possa aproveitar e desfrutar seu caminho da melhor maneira que puder.